Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor com Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior me render e te adorar. Lugar em mim, quero te ofertar, mas ainda é você, comparado ao que sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Lugar em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao teu amor. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de reunirmos aqui nessa manhã para meditar na palavra e também prestar nossos agradecimentos. Quantas maravilhas que Ele tem nos concedido. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa manhã. A dar graças ao Senhor por tudo, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, pela água que sedenta as nossas sedes, pelos nossos alimentos, pelos filhos que o Senhor nos veste, meu Pai, pela paz, por tudo. Até pelas dificuldades, pelas lutas, meu Pai, que sabemos que é através dela que nós paramos para fazer uma reflexão a respeito da nossa própria vida. E sempre, encontramos que estamos errados, precisamos de corrigir os nossos rumos. Pai, nós
também sabemos, para a correção do nosso rumo, nós carecemos da tua misericórdia, do teu amor, do poder do teu Santo Espírito, que nos direciona para a nossa caminhada por essas terras. O sangue de Jesus continue sobre as nossas vidas, a nos lavar e nos purificar de todo mal. Pai, muito obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor possa estar visitando cada coração nessa manhã. Que o Senhor possa estar tirando todas as dúvidas, esclarecendo, para nos ensinar. Pai, que possamos, meu Pai, caminhar nesse dia, meu Pai, diferentemente, totalmente voltado para o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos assim, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. No livro de Lucas, nós vamos estar meditando uma palavra muito conhecida. Todo mundo conhece essa palavra. Tem quem nunca ouviu essa palavra. Mas, na verdade, essa palavra é muito rica. Ela tem múltiplas interpretações, dada a sua riqueza. Eu estou narrando aqui a respeito do Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4, e fala a respeito de a oferta da viúva pobre. Isso é um texto de uma riqueza imensurável. Vamos prestar bem atenção, vamos meditar quanta riqueza que podemos tirar desse pequeno texto. E diz assim, vamos notar sempre, irmãos, que Jesus está numa caminhada, né? Sempre caminhando e sempre ensinando, às vezes sendo questionado, às vezes observando, e aquilo que ele observa, que as pessoas não observam, mas ele relata para que as pessoas vejam. Então, aqui está dizendo o seguinte, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha, isso é um ensinamento muito profundo. Ele pode tirar muita heresia daqui, né? Pode ser muito ensinamento duvidoso, muita interpretação duvidosa. Mas o que, como nós precisamos de sempre estar lembrando, que Jesus sempre fala em metáforas. Por que ele fala em metáforas? Fala em metáforas para que a pessoa, ele só vai compreender se ele realmente está querendo compreender. Se ele não estiver querendo compreender, se ele não parar e meditar naquilo que está falando, ele nunca que vai entender. Por exemplo, está dizendo que, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Aqui nós vamos entender, olha, onde Jesus estava? Jesus estava numa, como é que fala? Sinagoga, isso. Está na sinagoga. Aí você fala, Jesus
religioso, ele era judeu, ele praticava o judaísmo. Não praticava o judaísmo. Jesus nunca teve religioso, nunca pregou a religião. Por que ele estava? Por que ele estava lá na sinagoga? Porque é uma tradição. Ele, como cidadão judeu, a tradição é da reunião daquele povo judeu, reunia na sinagoga para leitura do Alcorão. E então é uma tradição. É tradição do judaísmo, da religião judaica. Então, não misture Jesus com o judaísmo. Isso tem um ensinamento. Porque nós sabemos de muitas igrejas que tem bandeira de Israel, tem não sei o quê. Isso é coisa humana. Judaísmo é outra coisa. Judaísmo ninguém... porque o judeu é judeu igual brasileiro, igual paraguaio, mesma coisa. Tem diferença, igual árabe, igual turco, não tem alemão, não tem diferença nenhuma. Judeu. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Ele viu a viúva lançar 2 moedas. Ele observou a viúva lançando as 2 moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Mas Jesus ele parou lá e falou: não, alguém estava próximo dele, talvez para os discípulos dele, estava mais próximo dele. Nós ele chegava, não, Jesus falou com quem está próximo, discípulos dele, porque Jesus tem hora que Jesus falava para multidões, mas tem hora que falava só para os discípulos. Aí ele disse: verdadeiramente vos digo, essa viúva pobre deu mais do que... Jesus está doido. 2 moedas michadas, michuruca dessa aí, não vai nada. Onde está a metáfora? Não é o valor. Ela deu aquilo que ela tinha. Ela não deu aquilo que está sobrando, aquilo que não faz falta para ela, mas deu o que ela tinha. Por qual motivo? Não sei. Ninguém sabe. Por qual motivo que ela deu? Toda e qualquer opinião a respeito disso é apenas confabular. Ela que sabe por que ela deu. Jesus sabe, porque Jesus é onisciente. Mas ele deixou um ponto de interrogação na cabeça de todos aqueles aos quais ele dirigiu. E ele faz isso muito conosco. Muitas vezes ele coloca interrogação na nossa cabeça. Por isso nós temos que entender a veracidade do Espírito, que o Espírito fala conosco. Aí diz assim, 4. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava.
Esta, porém, na sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Podemos tirar uma série de coisas disso aí, uma série. Mas nós podemos aqui, o Espírito diz que, a palavra, aliás, diz que basta o dia do seu próprio mal. A Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina que nós não temos que preocupar com o dia de amanhã. Nós temos que preocupar com hoje. Então, essa mulher ela pode ter pensado, não, hoje eu já comi, já bebi, estou satisfeito. Quer dizer, isso é uma especulação, mas é o que parece, né? Então, porque todos eles deram como oferta aquilo que lhes sobrava. E tinha certeza que não ia voltar para amanhã. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Quer dizer, então, aquela mulher é a verdadeira discípula de Jesus. Vivia segundo os ensinamentos de Jesus. Mas olha, mas como é que nós vamos viver nisso? A gente sabe que hoje, nós vivemos hoje num mundo diferente, um mundo capitalista, um mundo cheio das novidades. Mas é exatamente por isso que Jesus veio. É para nos salvar, porque nós não temos condições de superar as dificuldades do mundo. Nós aqui somos produto de uma cultura, de um ensinamento, por isso nós temos que entender que o sistema é um sistema difícil. Por isso nós carecemos da salvação em Cristo Jesus. Essa mulher aqui, certamente, ela estava no processo da salvação. No processo da salvação. Ela entendeu perfeitamente o coisa. Porque o mundo sempre foi assim. Jesus, quando chegou, quando veio nesse mundo, o mundo já existia, há muito tempo. Jesus é jovem, 2000 anos é jovem, pelo tempo que o mundo existe, é jovem. Então, mas é a partir de Jesus que nós veio a salvação, a partir de Jesus. Então, nós vamos entender que nós carecemos da salvação em Cristo Jesus. Dependendo da salvação em Cristo Jesus. E nós vamos entender que a salvação em Cristo Jesus é processual. Porque confessei Jesus como Salvador da minha vida. Não é processual. É capaz, você não encontra ninguém nesse mundo que nega Jesus como seu Salvador. Ninguém. Você tem Jesus como seu Salvador? É claro que eu tenho Jesus como meu Salvador. Tem umas pessoas que, inclusive, que entendem Jesus como um Deus pequeno. Eles até acham que Jesus é um filho mesmo, é filho biológico de Deus. Não é. Nós vamos de entender. É o Deus Criador sobre todas as coisas. O Deus que encarnou e veio ao mundo para se revelar ao ser humano. Veio derramar o próprio sangue na cruz do Calvário para pagar pelo pecado de todos aqueles que nele crê.
É o mesmo Deus que ressuscitou, mas deixou o Espírito no coração dos salvos, ou dos que estão no processo da salvação. Então, é parte de bobagem. Bobagem, o quê? Não. Tantas revelações hoje, tantas amanhãs. Entendeu? É processual. Então, meus irmãos, repetindo aqui que num texto tão pequeno, num texto tão rico, tão metafórico, quanto ensinamento nós podemos tirar aqui. E é para a nossa reflexão, como nós temos vivido. Então, nós vamos ver aqui, dentro de visão de outros que interpretaram esse ensinamento. Nós acabamos de ver aqui, dentro de uma visão e recebemos do Espírito. Assim o Espírito falou conosco. Mas nós vamos ver aqui ensinamentos que outras interpretações. Aqui diz o seguinte: como é que Jesus estima o valor das dádivas? Certamente não pela sua quantia, mas antes que ficou meio coisa. Mas, primeiro, pelo Espírito que a dádiva é feita, devemos dar secretamente. Mateus 6, 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, porque faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. B. A oferta deve ser dada voluntariamente, não por compromisso ou por obrigação, mas é por desejo. 1 Timóteo 6,18. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Porque o que se der contra a vontade será dado por algum motivo errado. C. Deve ser dado alegremente. 2 Coríntios 6, 9, 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós devemos ser alegres ao dar. Devemos dar liberalmente. Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. É amor.
2. Pela proporção que a dádiva representa em relação à possibilidade do ofertante. O que o verdadeiro sabe, o que seria verdadeiro sacrifício para um pode ser uma ninharia para outro. Então está em... Não, aqui não tem texto. 3. Pela sabedoria e amor manifestado pela dádiva. Muita da nossa beneficência é prejudicial. Devia haver bastante oração sobre como devemos doar, ofertar nossas dádivas. Devemos orar antes de ofertar. Não devemos ofertar por vaidade. Devemos ofertar por reconhecimento. Dar todos os nossos bens aos pobres, sem haver amor, nada vale. 1 aos Coríntios. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O nome da viúva pobre não está registrado na terra, mas sem dúvida está escrito no céu. Sua fama tem sido ecoada através do mundo, e seu exemplo tem trazido mais ao tesouro do que qualquer rico jamais deu. Ela deu mais do que pensava nesse dia, pois deu um exemplo, e em verdade deu mais do que todos. Este incidente, tocante e simples, tem se tornado o maior exemplo da contribuição. Colhamos as lições principais. O valor de nossa oferta não é contado pela quantia. Ao dar, o motivo e não o material é o que mais importa. C. A viúva podia ter achado uma desculpa para não dar, viúva pobre, mas ela não procurava desculpa. D. Dádivas pequenas não são desprezíveis. Nossas dádivas podem ganhar a aprovação do Mestre. Jesus conta de modo diferente dos homens em geral, considerando não tanto a importância contribuída, mas a soma retida. Ela nada guardou para si. Portanto, de acordo com o seu conceito de Cristo, aquela viúva dera mais do que todos. Meus irmãos, a gente não pode, de forma nenhuma, basear o Evangelho em dados. Nós precisamos de aprender o que o Evangelho nos ensina, é crer, é viver na total dependência do Mestre. Porque, olha, tem muita gente que tem tudo e queria não ter nada, fazer uma vida diferente. Então, nós não
a única coisa que nós podemos levar deste mundo é a vida que nós vivemos. E a vida que nós vivemos só pela salvação em Cristo Jesus. Se não vivermos a salvação em Cristo Jesus, ou pelo menos o processo da salvação em Cristo Jesus, é uma vida de tormento, muito tormento. A gente vê que ninguém tem paz. Se nós pararmos para ver, fizermos uma análise do que aconteceu segunda-feira até sábado, ou de domingo até sábado, colocando a semana toda, nós vamos encontrar muita coisa aconteceu no mundo, muita coisa. E, no entanto, nós continuamos caminhando. Aquele que não está no processo da salvação também viveu. Mas como que ele viveu? Como que é o íntimo dele? Como que ele tem vivido? Então, mas não adianta nós queremos analisar ou avaliar a vida dos outros. Tem que avaliar como que temos vivido. Como que nós justificamos a nossa fé? Como que nós podemos dar um testemunho da nossa esperança da salvação? Como tem sido a nossa caminhada por essas terras? Isso aí é muito pessoal e muito individual. Nós precisamos de aprender a viver segundo o ensinamento do Evangelho. O que importa é o dia de hoje. Nenhum de nós sabemos se vamos vencer as 24 horas do dia de hoje. Nenhum de nós sabemos. As atas costumam dizer que vai ter dia que nós não vamos completar as 24 horas. Vai, todos nós vamos ter um dia que não vamos completar. Seria hoje. Então, meus irmãos, que essa palavra, esse exemplo dessa viúva e as metáforas de Jesus sirva para a nossa reflexão, para a nossa caminhada nessa semana. Amém? Se for desejo da vontade de Deus, caminhemos nessa semana.